Alô, alô, alô. Olá, amigos, amigas da Rádio TV Repensar. Um prazer estar aqui novamente. Hoje, Rosa Beltrame vai apresentar outro programa, aquele programa das quartas-feiras que se chama Gerando Renda Alternativa. E nós hoje convidamos a nossa querida Cláudia Charão. Boa tarde, Claudinha. Como é que tu tá? Estou bem, feliz, estreando na TV, contigo. Obrigada. Bem-vinda, Claudinha, bem-vinda. E aí, meus amigos, nós vamos a conhecer um pouquinho, né, de mais uma guerreira, de mais uma trabalhadora autônoma, ou seja, muitas vezes nem os autônomos sabem que eles estão gerando uma renda alternativa, que eles não estão dentro do sistema estrutural, né? Mas então nós vamos aprender hoje com Claudinha um pouco da sua história, um pouco da sua luta, né? E aí então nos conta essa história linda na Feira Bela Tchau. A Claudinha também deu uma entrevista para a nossa rádio ao vivo, diretamente de nosso diretamente da feira, do Memorial Carlos Prestes. Desculpem, mas vocês sabem que a Rosa meia às vezes esquece das coisas na hora, né? Mas então, vamos lá. Claudinha, te apresenta, por favor, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E estamos aqui, tudo contigo. Gente, boa tarde. Desculpa mais uma vez pela atrapalhação, foi minha aqui, eu que acessei o link errado. Eu tenho 52 anos, né? Sou terapeuta holística. Hoje eu faço massagem, faço reiki, faço estética da Ayurveda, estética natural. Não me aprofundei muito nessa área, fiz um curso, mas é uma coisa muito complexa, né? Então não me meti assim de pato branco, como se diz. E também uma área nova que eu tô, mas só que eu não consegui ainda exercer em função da pandemia, eu sou terapeuta tântrica também, né? Genuína, aprendi o ano passado, mas é uma área que ainda não desenvolvi, né? Trabalho e tudo, mas com a função da pandemia teve em tudo, né? Até inclusive na massagem não rendeu muito, assim, né? Talvez no ano que vem, mais ou menos, eu consiga me aprofundar mais na terapia. Claudinha, desculpa te interromper. O nosso povo deve estar se fazendo a mesma pergunta que eu estou me fazendo. Tudo bem, a gente sabe tudo isso, né? Até porque a gente divulgou. A gente quer saber como é que tu chegou a isso? Sim. Por que isso veio na tua cabeça? Uhum. E daí? E daqui a pouco eu conheci a Claudinha, estudante, e daqui a pouco me vejo ela com um monte de coisas alternativas, lindas, né? De saúde física, saúde mental. Então, eu não vou falar mais. Eu te peço para ti nos contar tudo isso. O começo mesmo de tudo, quando eu era criança, né, eu gostava muito de cuidar dos animais, né? Vinha um bichinho, um passarinho, um cachorrinho, e tinha aquele cuidado, resgatava. A minha mãe que um dia vai contar essa história, como era essa minha relação com os animais, e eu sempre quis ser veterinária, né? Fiz vestibular, tudo, não passei tudo, mas com aquela função da sensibilidade com os animais, tu também reconhece isso nas pessoas, né? Uhum. E eu quando fiz a massagem, já
Em seguida, fiz o reiki, e o reiki te abre um leque de coisas. E aí eu comecei a ir na holística através do reiki, da massagem, né? E antes eu era só a parte administrativa, aquela coisa burocrática, assim, mas eu não quero mais isso, eu quero a minha liberdade. Eu quero poder usar as roupas que eu quero, o cabelo solto, sem maquiagem, sem salto, sem pasta executiva. Então, para mim, a parte holística é uma libertação em todos os sentidos. Olha aqui, Claudinha. Já temos alguém fazendo alguma pergunta. O nosso querido Leonardo Bastos pergunta, Cláudia, como descobrir se uma pessoa tem predisposição a fazer reiki? Olha, Léo, por incrível que pareça, eu estou lendo um livro que já é para reikianos. E a autora, que agora eu não lembro o nome, que é uma autora americana, ela diz que ali no DNA da gente, todo mundo já tem o reiki na história da gente. Todo mundo pode ser reikiano. A única coisa que falta, assim, nas pessoas é fazer o curso para poder receber os símbolos, a sintonização com a egrégora do reiki, do Mikao Usui, que é a minha linhagem, que a gente chama de linhagem, né? Mas todo mundo carrega a veia da cura. Todo mundo é um, como se diz também, um curador e um cuidador. Então, todo mundo pode ser reikiano, é só escolher esse caminho para a vida, essa filosofia também de vida, que não deixa de ser uma filosofia, né? Tu buscar... Com o reiki, isso aí, o reiki, ele é, vamos dizer assim, um trabalho remunerado, para que ele serve? E outra questão, mas não existem pessoas que são tão ruins que não podem nem tocar uma flor que seca. O nosso querido Leonardo sempre nos ajudando. Obrigado, Leonardo, continua assim, não nos abandone. Nos três níveis de reiki que eu fiz, primeiro, segundo e terceiro, todos os 2 mestres que eu tive, né, disseram assim, não adianta tu fazer o reiki por mal, porque o reiki é uma energia de amor. Tu pode ter o reiki na mão, ser iniciado, como a gente chama, mas se tu tentar botar o nome da pessoa, botar o símbolo ali, não vai funcionar. Que é diferente de umas certas linhas de trabalhos espirituais, com vela, com sapo, com nome, não sei o quê. Aquilo ali, sim, trabalha as energias negativas do submundo, as sombras, que nós todos temos também, essas sombras. É aquela coisa, qual lobo que tu vai alimentar? O bom ou o ruim? Então, o reiki, jamais, tu pode dizer assim, me fizeram um reiki por mal. Jamais, porque ele é de cura. Ele foi descoberto para cura. Não tem outra finalização. Harmonização da vida, até para prosperidade mesmo, o símbolo do chocorei, que é o que mais todo mundo conhece, é um símbolo de prosperidade. E à medida que a gente vai se aprofundando, vai aprendendo a usar. Então, no ambiente, num bichinho, numa planta, no trabalho, ele é transmutação, né? Tu coloca o símbolo nos cantos da casa, ele evita até de algumas pessoas ruins frequentarem a tua casa. Então, é isso que ele faz, ele afasta, ele muda a tua vida. E às vezes nessa passagem de mudar a vida, acontece uma transformação, se puxa a vida. Eu estava fazendo reiki com aquela terapeuta e me separei do marido, perdi o emprego, mas é uma fase, ele limpou as coisas ruins da tua vida. E depois vem a fase boa. Isso para quem faz o reiki, né? Existem outras ferramentas também para melhorar, mas eu escolhi o reiki, uma delas, né? Outra perguntinha. Esse reiki mais comum é aquele que chamam de xamânico? Olha, existem vários tipos de reiki, na realidade. Esse que eu trabalho existe desde as escrituras sagradas, né, onde tem o símbolo do reiki, já existiu antes do Mikao Usui ter descoberto. Inclusive, lendo esse livro, eu vi que o próprio Tantra
estava misturado com esses sânscritos, essas escrituras sagradas, há 560 anos antes de Cristo, para vocês verem o quanto... Antes de Cristo. Antes de Cristo, o Tantra mesmo já existe antes de Cristo, e esses símbolos também, que o Milkha Usui foi lá naqueles montes budistas e foi lá buscar coisas que já se perderam há muitos anos, infelizmente, não se sabe onde está, né? Uhum. E o xamânico, eu ia fazer um curso de reiki xamânico, eu gosto dessa linha indígena, é uma coisa que bate assim no meu coração de verdade, assim como a Wicca também. São 2 cursos que eu ainda quero fazer. O xamânico, ele envolve mais os elementos, né? Da natureza, também os animais, aqueles de proteção, ele te aflora, e isso é possível descobrir. Mas o reiki xamânico eu não conheço profundamente, mas ele está na minha listinha de cursos que eu quero fazer. Mas não é a mesma coisa. Mas é reiki, porque trabalha com cura também. Aí tem umas ferramentas lá que se usa também. Não só os símbolos, né? Fogo, água, incenso, enfim, terra. Então, tu estava dizendo que é antes de Cristo, né? Então, aí a minha pergunta vem assim, ó, antes de Cristo. Então, poderia-se dizer que esse reiki, essa questão, essas energias, são de aquelas pessoas que se tratavam como se fossem bruxas mágicas que cuidavam, que curavam doenças, ou não? Como é que é isso? Não, o reiki, ele é assim, ó, ele é uma egrégora, que essas canalizações, né? Acho que as pessoas que têm mais essa função do espírito, do espiritismo, vamos supor, vamos usar uma linha do espiritismo, assim, né? Essas canalizações, a sensibilidade, a escuta para tu escrever, né? Assim, como se diz, canalizar mesmo essa energia. As bruxas já eram outras linhas, né? Trabalhando com ervas, com energia do fogo, com a energia da natureza. O reiki também é a energia da natureza, ele é uma filosofia de amor, ele aceita todas as religiões. Um bandista pode ser reikiano, um evangélico pode ser reikiano. É Que só a pessoa escolher que interessante. ele não é assim, para espíritas, que nem eu sou, mas a linha do Allan Kardec, né? Que a gente vai buscando, vai se aprofundando. Pode ser qualquer pessoa, só nunca vai poder ser usado para o mal, que não adianta. Não vai ser nem na Não bruxaria, vai nem... fazer mal, então. Não adianta, não. Ele transforma. Existe a transformação, mas a pessoa acha que, por que eu fiz esse tratamento, está dando errado na minha vida? É porque realmente precisava limpar. Limpar, a gente usa assim um termo mais, em vez de usar energias transformadoras, salto quântico e outras coisas, a gente prefere dizer que está limpando, que está na linguagem de todo mundo. Entendeu? Tá. E aí, e como vem aí o acúmulo, essa ânsia de conhecer outras questões, né? Olha aqui, aí nós temos uma outra perguntinha aqui. A fotógrafa Kirlian, a fotografia Kirlian funciona mesmo para ver a aura das pessoas, a energia? Sim, sim, vê a aura. Mas quem é profundo, quem se aprofundou bastante em reiki, também vê. Também vê a aura. Consegue ver mesmo? Consegue. Eu, quando eu estou aplicando reiki nas pessoas, eu sinto vento, eu sinto o cheiro do mar, eu sinto o cheiro de flores. É muito interessante isso. E outra coisa muito interessante também de dizer para as pessoas que o terapeuta, ele só é uma ponte, ele é um canal para essa energia que é do universo chegar na pessoa. Não é a energia do terapeuta, é a energia da pessoa que está ali deitadinha, que a gente coloca em posição das mãos. Essa energia é dela, que é canalizada do universo, que vai para ela. É que a gente é como nós somos um portal para essas pessoas receberem a sua própria energia, né? Claro, a gente não pode, vamos supor, tomar uma cervejinha aí,
fazer uma sessão de reiki na pessoa, ou comer demais, tu precisa estar bem para que essa energia da outra pessoa, que é para essa outra pessoa, através das nossas mãos e chegue nela. Que se tu não tá bem, tu não pode fazer o reiki. Se tu tá doente, tu não pode fazer o reiki. Tu tem que estar com uma predisposição bem com saúde, assim, bem no dia para poder ser esse canal, né? Não ir assim com ramificações, com a nossa própria energia. Vai um pouco da nossa, vai. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade quando vai fazer reiki com uma pessoa. E trabalha o psíquico dela. Trabalha a aura dela, trabalha o espírito dela. Quando tu faz um símbolo do dragão, que é o Seireki, que é o trabalho as pessoas do lado psicológico, tu pode... A pessoa vai lá para se tratar e sai pior. Uma pessoa alcoólatra, uma pessoa depressiva, um suicida. Tu tem que cuidar muito. Eles podem passar energia para vocês. Uhum. E tem muitos obsessores juntos também, né? Que já acompanham as pessoas e cai uma coisa do lado, um objeto, né? Ou então te diz alguma coisa, ou então atrasa a pessoa para a sessão. Acontece bastante também, mas a pessoa tem que ser forte. Mais uma perguntinha. O Leonardo Basto, nosso colega, está perguntando como fazer essas terapias alternativas virarem políticas públicas? Qual é o caminho? Já tem um movimento, né? No Congresso, se eu não me engano, até pelo Cherini, né? Que ele acho que é terapeuta holístico também, e tem uma turma de várias tendências políticas que estão acompanhando. Inclusive a psicoterapia reencarnacionista, que eu também faço, do Dr. Mauro Crítico, ele também está acompanhando essa caminhada, e é longa, porque já tentaram nos barrar. Querem que só psicólogos façam reiki, inclusive uma linha de médicos. Como o reiki já chegou nos hospitais, o Hospital Conceição é um que tem já esse projeto, né? Já tem também em postos de saúde e outros centros de saúde que também aceitam, né? Até salões de beleza estão fazendo, outras clínicas particulares de saúde também tem. Então, o caminho já foi aberto. E a gente apresentar, fazer um projeto para cada espaço que tu quer aplicar o reiki, explicar, tá? Não, curso online não é válido, porque tu precisa ter o toque do teu mestre, essa iniciação. Aí sim já dou uma dica para quem quer começar, faça, agora já com a função da pandemia está indo embora, faça presencial, né? E ele é já o reiki, ele já é profissão, né? Não faz muito tempo, eu não me lembro que ano, mas não faz muito tempo, já é profissão. Tu pode receber, depois da profissão reikiano já está em vigor já. Tu pode abrir uma clínica só com reiki. Só com reiki. E ser mestre em reiki e dar cursos também, que é uma boa fonte de renda. E tem pessoas diversas, né? Pessoas que querem para ajudar outras pessoas, para ajudar os animais, ou então para ajudar a família, para ajudar no trabalho. Tem um leque bem grande, o reiki, assim. As pessoas acham que é só impor as mãos ali e curar a pessoa, que na realidade a gente nunca usa esse termo também, né? É um sistema de cura. Mas tu faz uma anamnese com a pessoa, tu conversa com ela, às vezes pessoas com câncer vai dar um pouco mais de qualidade de vida, não vai salvar ela. São outros fatores que vai fazer ela continuar vivendo. Tem gente que se cura de câncer, né? Já no fim da linha, assim como a gente diz, já quase morrendo. Aí, conforme a trajetória dela, os karmas, os dharmas e a conexão que ela tiver com o alto, ela pode sim, quem sabe, ter mais uma chance, né? E me diz uma coisa, por exemplo, nós da enfermagem temos o Conselho Regional de Enfermagem, os arquitetos, o CREA, enfim, e aí por diante. Os reikianos também têm alguma organização, como federação ou como
Ou como um conselho que fiscaliza e tal, ou é uma questão leve, assim? Sim, não, tem a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, né? A ABRAT, que é a maior, e tem outra aqui também no Rio Grande do Sul, outros menores, mas eu já vi mais de um, sabe? Mas o ABRAT, assim, é a maior. Ele é todos os tipos de terapeutas, em todas as linhas. Veda, Reiki, bioenergética, cristais, né? O Reiki usa muitos cristais também como uma fonte de uma ferramenta, né? Os chakras, né? Cada um com uma sua corzinha, sua finalidade, né? Mas tem sim. Tem a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Tem até faculdade também de terapias holísticas agora, que pega um pouco de cada. Hum. E essas faculdades tem em todo o Brasil ou é Tem muito limitadas? Não, se eu não me engano, dentro da Unisuzemar tem a faculdade de terapias holísticas. E tem outras também, tipo Ponto de Luz, assim, também é tipo um tecnólogo, alguma coisa assim, né, que a gente chama. Também, a Rafael é muito antiga, que tem esses cursos também. Os que eu me lembro agora que são sérios, né? São esses, assim, que tem bastante focatura também infelizmente, nessa área, né? Mas eu indico esses. É, Esses, assim. eu tenho notado de que conheço vários reikianas, né? Várias mulheres reikianas. E conheço até um homem, o resto são todas mulheres. Eu acho que a mulher tá perfeito, está avançando cada vez mais, isso eu gostei. Mas assim, ó, eu tenho notado que, pelo menos vocês, tu e outras, a Regina e outras que eu conheço por aí, quando a gente conversa, como eu estou te vendo agora, com uma paz, uma calma. Isso é uma característica que eu tenho notado nas diferentes reikianas. Tem todas uma coisa em comum, é isso, essa paz, essa calma, sabe, esse equilíbrio, tá? Isso é uma questão. E outra, Cláudia, o Leonardo diz, os charlatães não prejudicam o desenvolvimento dessas terapias, que são extremamente eficazes. E eu digo isso e depois eu vou explicar por que eu digo isso. E vou perguntar algumas outras coisas mais. Responde para ele. Prejudicam, né, Léo? Porque tu tá numa luta. Na realidade, essas terapias, elas voltam à essência da gente. Não tinha médico antes. Não tinha comprimido. Não tinha a indústria farmacêutica. Era chás, folhas, era o xamã de uma aldeia, era uma bruxa numa outra aldeia, né? Isso, na realidade, é um resgate, as terapias holísticas, das vivências dos nossos antepassados, né? Isso não tem como negar. Se não a humanidade, se não fosse o xamã de uma aldeia, se não fosse uma mulher, assim, que conhecesse mais as ervas e tratasse as doenças, a humanidade, de repente, estava dizimada. Não foi as terapias usadas antigamente não bloquearam o nosso desenvolvimento humano, né? E os charlatões, o que mais me preocupa até não é a briga da gente estar discutindo que as terapias holísticas elas são eficazes, porque hoje a ciência já está dizendo que sim. São os abusos sexuais, abusos psicológicos, isso é que me preocupa mais. Um terapeuta que sabe o caminho, ou não, daquela pessoa que determinadas ferramentas vai fazer aquela pessoa se libertar das fobias dela, dos medos, e fica usando aquela pessoa para todo mês ter uma mensalidade, para todo mês ter. Não está usando a terapia holística para realmente ser libertadora, que é o nosso compromisso, para a pessoa ser feliz, acabar com os medos, as fobias, os traumas, ela se encontrar. O que é se encontrar? É voltar para a tua essência, é tu ser feliz,
É tu abrir os teus olhos, é fazer o que tu quer, o que tu gosta. Claro, assim, nunca prejudicar ninguém, isso nunca, né? Mas voltar, as pessoas não sabem mais quem elas são. Não sabem. É para agradar os outros, é para agradar a família. Agora com essa função da internet, que às vezes, em vez de fazer o bem, faz, tá? Nos traz um monte de informações, faz. Eu mesmo recorro bastante a vídeos de outros terapeutas que vêm me complementar. Mas é aquela coisa da vaidade, aquela coisa do ego, e tem gente que não está preparada para esse alcance seguro em virtual e acaba dentro da ostra, né? E ficando depressão, ficando no suicida. Muitas pessoas têm esse sofrimento, né? Aliás, coisas que a gente nem... Né? E como trazer a cultura germânica dos indígenas para nós, sem prejudicar a cultura deles? A cultura xamânica, até falando sobre isso, no dia da Feira do Bela Tchau, lembra do Veratinu, que eu te apresentei ele? Ele estava com outro rapaz que é Verá também. Aí eu disse para ele, eu quero muito aprender ervas, e ele me convidou para ir na aldeia. Mas eu sei que é um vasto caminho, que nem na Ayurveda. É mais de 1.800 anos catalogando ervas, né? E o xamã tem muitas pessoas assim, deixa eu botar entre aspas, brancas, que são xamânicos, né? Inclusive a minha terapeuta de Reiki nível 3, ela é xamânica, né? Eu acho que não sair da ética, viu, Léo? Não usar isso saindo da ética, que é usar a terapia xamânica, como eu disse para vocês, eu não me aprofundei ainda, mas é não usar o charlatanismo, como a gente estava conversando agora, né? Acho que não fere, assim, a cultura xamânica, até porque eles sabem disso, e nunca teve, pelo menos, um movimento até hoje que bloqueasse isso. E os indígenas, você sabe que tem o pensamento da irmandade, né? Nós todos somos irmãos. Inclusive, quando a gente se volta para a cultura deles, inclusive de cura, que eles têm, essa ferramenta de cura, é para eles, eu acredito, e nos poucos indígenas que eu conheço, que é uma felicidade, né? Também participar, assim como eles vêm um pouco para a nossa vida, a gente também entra na deles, mas pelo lado bom, né? Bom portal, assim, resgatando as coisas boas, né? Tá, e me diz uma coisa, não está na hora de se criar um dicionário nesta área? Isso sempre é a contribuição do nosso querido companheiro Leonardo Bastos. Pelo menos ele e eu não sabemos se existe. Não, eu não conheço também, assim. Não conheço, mas é interessante. Mas é interessante saber, né? As pessoas ficam... Até hoje tem pessoas, nunca ouvi falar em reiki. Até na própria massagem mesmo, quando eu vejo que a pessoa chega muito agitada, quando eu faço massagem, você pode fazer um reiki. O que é isso? É uma energia de cura com as mãos, né? Para tu ficar mais calmo, mais tranquilo. Aí eu fico meio desconfiada, eu fico abrindo os olhos toda hora, assim, né? Daí, quando chega na cabeça, que daí a gente coloca as mãos, assim, né? Aqui nas têmporas, que faz a ligação dos dois lados do cérebro, direito e esquerdo. Aí dorme, e eu deixo. Quando vê como a pessoa acorda assim, que coisa bem boa, bem agradável. Esse dia não tirou pedaço. E a pessoa saiu bem melhor. E quem sabe tu, Cláudia, não lança esse dicionário, seria bem importante. Essa é uma sugestão do nosso colega. Nossa, seria bacana. Seria bacana. Mas daí eu vou convidar um pessoal bem profundo também nessa área, que eu conheço bastante gente. Bastante gente bacana para a gente montar esse dicionário. Ué, dá o pontapé inicial. É verdade. Já tem uma sugestão ali, viu? É bem interessante. Eu tô vendo, eu nunca prestei atenção, tá? Exatamente, nunca me imaginei, não é prestei atenção, nunca me imaginei que poderia existir. E eu vou te ser sincera, eu tive uns problemas nas pernas,
E uma pessoa muito é conhecida tua e minha, inclusive, me disse, deixa que eu te mando um reiki. E eu estava assim, era uma noite, eu estava no último da dor, tinha tomado codeína e não passava. Quando eu fui ver, me acordei no outro dia, nem me dei conta que eu tinha dormido. Então, nunca, a partir dali eu comecei a pensar, pá, esse reiki é alguma coisa boa, essa coisa. Bom, por que te faço esta pergunta? Essas dores, essa energia má, vamos dizer, porque dor não é nada bom, né? Aliás, só quando a gente tem filho que é uma dor boa, né? Porque depois que ganhou já tem, já tá bom. Então, depois que essa pessoa que está fazendo reiki, essa reikiana faz um reiki para uma pessoa que está com uma dor muito forte, essa energia, como a pessoa que leve, a reikiana ou o reikiano, consegue separar da sua própria, para essa pessoa não adoecer, tirou a dor de uma pessoa e absorve ela, ou ela não absorve. Como é que funciona essas coisas assim? Tá. Assim, em primeiro lugar, que a pessoa recebeu o reiki à distância, como tu recebeu, tem que ter autorização tua, da pessoa. Tá? Eu não posso assim pegar, tô vendo que o meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, tá precisando de reiki, vou fazer. Não. Fulana, posso fazer o reiki em ti? Ela precisa dar esse portal, dessa energia, esse campo, né? Tá predisposto a receber. Como nós temos em volta da gente a nossa aura, nosso campo energético, que a gente chama, fica esses miasminhas, assim, vamos supor, quem atende seguido presencial essas pessoas, vai ficando no campo etéreo essas energias, e já soube de reikiano ficar doente, de cama, porque não faz depois a sua limpeza. Quando chega de noite em casa, tomar um bom banho e fazer a aplicação do alto reiki, nem que seja assim, ó, aqui no chakra, que lida muito com emoções, né? A gente pega muito das pessoas, as emoções delas, às vezes antes de elas falarem, a gente já sabe o que elas estão sentindo, então a gente faz essa auto-limpeza para a energia do reiki. E a energia que é enviada para vocês, a reiki à distância, ela pode ter feito por pensamento, pode ter colocado o teu nome num papel e colocado em concha. A gente também usa a técnica do joelho, que o joelho representa a cabeça da pessoa, o resto do corpo, e tu vai imaginando a pessoa, as partes do corpo dela, e trabalhando esses 7 chakras. E também pode usar um bonequinho, que daí te dá o teu nome, vamos supor, rosa, um ursinho, um boneco, ou no caso, um boneco, e trata também a pessoa como se aquele boneco fosse tu na presença da gente, assim que a gente trabalha. Que se vocês verem qualquer livro de qualquer filosofia, de qualquer religião, de coisa que lidam com a religião espiritual, todo mundo vai dizer, sem negar, que o poder do pensamento é o maior de todos. Uma mãe é uma reikiana natural, até na natureza mesmo, né? É uma oração de uma mãe, o toque da mãe num bebê chorando, no filho, o colo, aquele toque já é uma cura natural. Eu sempre gosto de usar as mães porque são mágicas, né? O amor delas é cura, e o reiki é amor, né? A filosofia dele é amor. Sempre, em primeiro lugar, é amor. E conta um pouquinho. Não, continua, desculpa. Não, e essa calma, Rosa, que tu fala, não quer dizer que assim nós somos as pessoas, até é bom isso ter falado também, que a gente não sente raiva, que a gente não sinta ódio, que a gente não se indigne, ainda mais pela tendência que a gente tem, né, de lutar pela justiça social, essas coisas. Sim, mas e o teu controle, né? A gente tem que ser um exemplo
para as pessoas. A gente precisa estar preparada para receber também pessoas com raiva, também pessoas com ódio. E esses sentimentos, como a gente conhece, sabe que não faz bem em todos os níveis, físico, emocional, enfim, a gente tem que sentar, conversar e tentar acalmar para não se criar células cancerosas, depressão, diabetes, enfim, tudo que se materializa depois. Eu sei que parece uma linguagem assim meio coisa de louco, mas é isso mesmo. Até uma doença se materializar, ela passou por muitos pensamentos ruins. Isso tirando também karma, dharma, essas coisas, né? Que já está predestinado antes de nascer. O que a gente é hoje, o que a gente pensou, combinou antes de reencarnar, né? Às vezes as pessoas ficam, mas esse mendigo na rua, não, tá certo, é um mendigo, mas a gente nunca pode esquecer que antes de tudo ele é um ser humano. Mas aquela escolha dele estar mendigo hoje pode ser um resgate, e a gente tem que respeitar isso, como ser humano sempre. Agora, se aprofundar nas coisas que ele escolheu, talvez se as pessoas conseguissem ver dessa forma, não ficariam julgando, sabe? Por que as pessoas escolheram a pena? Não, respeito. Respeito pelas escolhas dela. É difícil, mas a nossa missão, independente disso, é acolher. Sempre acolher. Sempre. É o presidiário, é o bandido, é aquela pessoa que faz mal para todo mundo, é acolher. Aquela pessoa está ela está perdida, de uma certa forma. Eu sei que é difícil entender isso também, né? Mas eu sei uma coisa que eu sempre quis é fazer reiki dentro do presídio. Aí eu convidei umas reikianas, o pessoal da psicoterapia reencarnacionista também, e o pessoal tem medo. Mas a gente tem que aprender a ver essas pessoas como irmãos também. Porque eu sei que tem muita gente lá que está precisando de uma liberdade espiritual para se reencontrar. As pessoas, as escolhas dela, a gente assim, fica até chateado, às vezes fica até. Às vezes até crimes horríveis, né? Mas como é que essa pessoa vai sair dali e vai continuar carregando esses pensamentos de maldade, disso, daquilo? Por que a gente não corta isso já com um tratamento assim? Fazendo essa pessoa voltar à essência dela, que é amor. Né? É um trabalho difícil. Tem que aceitar, porque tem pessoas que não sabem mais, como eu falei, quem elas são. Mas é um projeto que eu tenho. E, bom, tudo sempre tem um início, né? E eu gostaria que tu relatasses, se imagino que deve ter, porque cada vez que a gente inicia em alguma nova trilha na vida, a gente tem novas experiências e tudo mais. Me conta, tivesses alguma dessas experiências no início ou no meio, né, da tua trajetória como reikiana, como terapeuta, que te chamou a atenção para ti e contribuiu contigo mesmo, inclusive, como ser, para te fortalecer e te empurrar mais para frente? Toda pessoa que o universo nos encaminha, elas são um espelho da gente. Se elas carregam alguma coisa da família, é a mesma coisa que eu estou passando. E mesmo sem nunca ter visto, as pessoas que chegam para a gente, elas são mais terapeutas do que nós mesmos, porque elas vêm para nos ensinar. Né? Às vezes vamos supor, um terapeuta também tem suas rusgas com a família, tudo, aí chega aquela pessoa com o mesmo problema daquela outra pessoa que tu está com raiva, e faz te ver de uma outra forma. Claudinha, temos 1 minuto, depois das considerações finais. Passa muito rápido, né? Mas tá muito bom teu papo, a gente está aprendendo muito, mas eu peço tuas considerações finais, te agradeço
te peço desculpa por a gente atropelar, não te deixar ir mais, porque tenho certeza que tu tem muita coisa aí para a gente. Então, por favor, tuas considerações finais, amor, e o nosso agradecimento. Rosa, Léo, muito obrigada, tá, por esse convite. Espero ter contribuído bastante. Eu confesso que ainda estou um pouco nervosa, né? E, gente, pense na outra pessoa como teu irmão, independente do lugar onde tu estejas. Olhar as pessoas sempre como teu próximo. É a mensagem que eu posso dizer agora, ainda mais nesse momento difícil que a gente está passando. Qualquer sorriso, assim, qualquer abraço, qualquer pão, as pessoas estão com fome, né? Procure ver mais esse lado das pessoas. Enxergue as pessoas como almas, não como pessoas de carne e osso. Vocês vão ver muito mais do que vocês possam imaginar. Façam esse exercício de ver as pessoas como espírito. Claudinha amada, muito grata, muito grata. Estou te passando o nosso desejo, o desejo da equipe da TV e Rádio Repensar, Rádio e TV Repensar, a nossa gratidão, e com certeza te chamaremos em algum outro momento para que voltes, nos ensines mais e com mais tempo. É isso? Agora você quer o link. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tivemos esse prazer, um abraço grande à tua mãe, tá? E então... Ali, escondidinha, a mãe dá um oi. Oi, Íria. Tudo bem, querida? Obrigadão. E assim terminamos aqui, pessoal. Olha aqui, nos estão pedindo, o nosso administrador, precisamos um card teu para propaganda para colocar no nosso site. Então, vai preparando e nos manda, pode mandar direto para o Leonardo, tá bom, meu amor? E a todos os que nos estão assistindo, muito grata. Rosa Beltrame, estaremos sexta-feira, às 2h da tarde, com o próximo programa História Viva. Tchau, tchau, obrigadão, gente. Um beijo, Claudinha. Tchau, tchau. Um reiki para vocês.